Olá pessoal, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje de Química Orgânica 2, nós vamos estar falando um pouquinho sobre reações de substituição, tá? Então, indo lá no livro de vocês, na página 161, começa a parte teórica sobre reações de substituição. Começa na página 160 e na 161 já vem o primeiro exemplo ali de reações de substituição, tá? Então, o que é a reação de substituição? Vamos esquematizar aqui uma reação de substituição para que vocês entendam melhor. Então, lembrando os conceitos que foram revisados. O carbono é o quê? Ele é tetravalente, né? Então, o carbono faz o quê? 4 ligações. Agora, vamos imaginar que ligado ao átomo de carbono, eu tenho aqui um átomo A. Vou fazer uma reação mais um átomo, por exemplo, BX, né? Um átomo B e um átomo X. Vou pegar uma outra cor aqui, ó, um átomo X, né? Então vamos ver o que vai resultar esta reação. Então a reação de substituição. O que vai acontecer aqui, ó, por exemplo, pode acontecer essa hipótese. O átomo B substituir o átomo A e o átomo A substituir o átomo B ligando com X. Então eu teria o quê? Ca, né? Cb, desculpa, né? O átomo de carbono ligado ao átomo B mais o átomo A ligado ao átomo X. Então esse aqui é um exemplo simples de reação de substituição, em que ocorre a substituição de um dos átomos por um outro átomo. Então é uma reação que nós já conhecemos. Então agora vamos trabalhar com exemplo. Vamos pegar agora substituição em alcanos. Então vamos ver o que seria essa substituição em alcanos. Então vamos pensar, está lá na página, como eu disse a vocês, na página 161 do livro. Então vamos lá, substituição em alcanos. Substituição em alcanos. Tá legal? Então vamos lá. Primeira reação de substituição em alcanos que nós vamos aprender vai ser a halogenação em alcanos, tá? Então halogenação por quê? Nós vamos usar os halogênios. Então a halogenação em alcanos, né? Lembra dos halogênios? Cloro, bromo, iodo, flúor, né? Então são os halogênios. Então nós estamos falando aqui de halogenação em alcanos. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar, por exemplo, o metano. Então eu tenho o átomo de metano, né? Ligado aos 4 hidrogênios, certo? Mas eu vou fazer uma halogenação. Vou usar um cloro, por exemplo. Seria uma cloração. O que vai acontecer aqui? Um dos átomos de hidrogênio vai ser substituído por um dos átomos de cloro. Então ele vai formar essa estrutura aqui, ó, carbono, carbono, cloro, mais um dos hidrogênios foi substituído por cloro, certo? Se um dos hidrogênios foi substituído por cloro, ele vai se ligar com o outro átomo de cloro, formando HCl. Então, o que eu tenho aqui? O monoclorometano mais HCl. Ó. Metano reagiu com Cl2, formou um monoclorometano mais HCl. Essa aqui é uma reação simples, uma reação básica, né, em que eu tenho somente um átomo de carbono. Agora, nós precisamos ver halogenação em alcanos com 3 ou mais carbonos. Então, quando eu tenho 3 ou mais carbonos, daí se faz necessário eu relembrar os meus conceitos de carbono quaternário, carbono terciário, carbono secundário, carbono primário. Se lembra? Então, carbono quaternário é o carbono que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Carbono terciário está ligado a 3 outros átomos de carbono. Carbono secundário está ligado a 2 outros átomos de carbono. E primário está ligado a somente um outro átomo de carbono. Então, isso é importante eu saber
para eu fazer uma reação de halogenação em alcanos com mais de 3 átomos de carbono. Vamos pegar uma estrutura aqui para ilustrar isso, tá? Então nós vamos pegar uma estrutura que está lá na página 162 do livro, tá? Então vamos na página 162 do livro, nós vamos pegar uma estrutura lá do 2-metilbutano, MET-ED-PROP-BUT. 2-metilbutano. Então, CH2, carbono, hidrogênio, CH3 e CH3. Tá? Então, o que diz a nossa teoria lá? Prestem atenção, ó. Quando a molécula do alcano possuir pelo menos 3 átomos de carbono, obteremos uma mistura de diferentes compostos substituídos. Então, aqui eu tenho mais de 3 átomos de carbono. A quantidade de cada composto será proporcional à ordem de facilidade com que o hidrogênio é liberado da molécula. Aonde eu vou fazer a substituição aqui, agora eu preciso saber esse conceito. Então, para descobrir essa ordem, nós precisamos saber a eletronegatividade dos átomos envolvidos. Então, por exemplo, o carbono, ele tem eletronegatividade 2,5. E o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. O que isso quer dizer? Que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, em uma ligação carbono-hidrogênio, o carbono, por ser mais eletronegativo, tende a deixar os elétrons da ligação mais próximos a ele. Quando isso acontece, os átomos adquirem uma carga parcial, né? E como que eu estabeleço essa carga? Então, ó, quando o átomo de carbono estabelece uma ligação com o átomo de hidrogênio, o carbono adquire caráter parcial negativo. Por que numa ligação carbono-hidrogênio, o carbono fica com caráter parcial negativo? Porque o carbono é mais eletronegativo. Se irmos na tabela de eletronegatividade, o carbono tem eletronegatividade 2,5. O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. E o que diz ali? E o hidrogênio adquire caráter parcial positivo. Visto que o carbono adquire caráter parcial negativo, o hidrogênio vai adquirir caráter parcial positivo. Quando dois átomos de carbono estabelecem ligação entre si, ambos adquirem caráter parcial igual a zero. Por quê? Dois átomos de carbono, a eletronegatividade de cada um deles é 2,5. Então aqui a carga parcial é zero. Não tem diferença de eletronegatividade, né? Então vamos observar aqui, ó. Deixa eu usar uma outra cor para exemplificar para vocês. Então, este átomo de carbono, esse primeiro átomo de carbono, ele está ligado, ó, entre carbono e carbono a carga é zero. Então, esse átomo de carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono. Se ele é mais eletronegativo, nesta ligação que ele faz com 3 outros átomos de carbono, a tendência é que os elétrons fiquem o quê? Mais próximo do carbono nessa ligação química. Então ele vai adquirir uma carga parcial